E aí, moçada, nessa videoaula a gente vai discutir uma questão sobre lançamento oblíquo, principalmente nessa área da física conhecida como cinemática, onde nós nos propomos a estudar a caracterização do movimento dos corpos. É importante a resolução de exercícios, muitos exercícios devem ser resolvidos, razão pela qual eu resolvi fazer uma videoaula exclusiva para discutir uma questão mais matemática sobre esse tipo de lançamento, conhecido como lançamento oblíquo. Aqui nós temos a seguinte situação: nós temos um objeto, um projétil que foi lançado obliquamente a partir do solo com uma velocidade de 20 metros por segundo. E esse objeto forma com a direção horizontal um determinado ângulo θ, onde o seno deste ângulo vale 0,6 e o cosseno vale 0,8. Aqui eu já esbocei a trajetória que este objeto descreve, uma trajetória típica do lançamento oblíquo, aquela trajetória parabólica em que inicialmente o objeto sobe, atinge a altura máxima e a partir do ponto onde ele atinge a altura máxima ele começa a descer. Lembrando que no ponto onde a altura é máxima existe uma característica marcante, que é o fato da componente vertical da velocidade ser igual a zero, a componente vertical da velocidade. Como se trata de um problema matemático, de cálculo, eu coloquei aqui no quadro todas as equações que podem ser utilizadas para se resolver todo e qualquer tipo de lançamento oblíquo. Lembrando que aqui aparecem nessas equações o tal de VOx e VOy. Esse VOx e o VOy representam as componentes horizontal e vertical da velocidade no ato do movimento. Lembrando que esse movimento, por ser bidimensional, é altamente recomendado que a análise dele seja dividida em duas partes, a parte horizontal e a componente vertical. No instante do lançamento, este vetor aqui, que representa a velocidade inicial, pode ser decomposto em outros dois: a componente horizontal da velocidade inicial e a componente vertical da velocidade inicial, representados por Vox e Voy. E como vocês percebem, em todas as equações do lançamento oblíquo aparece o valor de Vox e o de Voy. Isso significa que a primeira coisa a ser feita em um problema de lançamento oblíquo é determinar o valor de Vox, determinar o valor de Voy, porque um dos dois, pelo menos, será utilizado nas contas, como vocês podem perceber. O Vox ele é sempre determinado se o problema fornecer o ângulo formado com a horizontal, o que aconteceu, através do produto de VO pelo cosseno do ângulo θ. O VO é a velocidade de lançamento, que vale 20 metros por segundo, e o cosseno do ângulo θ vale 0,8. 20 vezes 0,8 vai dar 16 metros por segundo. Ao passo que o Voy é determinado fazendo-se um produto de VO pelo seno do ângulo θ. VO vale 20 metros por segundo e o seno do ângulo θ 0,6. Isso vai nos dar 12 metros por segundo. No item A dessa questão, pede-se para determinar o tempo que este objeto leva para atingir a altura máxima. Naturalmente, eu devo escolher uma equação em que apareça o t de tempo, óbvio, e que seja mais simples possível. De todas essas quatro equações, aquela que contempla estas duas coisas que eu acabo de dizer é justamente essa aqui. Vy igual a Voy menos g vezes o t de tempo. Vocês percebem que aqui nessas equações aparecem os sinais de mais e de menos. Esses sinais de mais e de menos, eles aparecem justamente porque nós sabemos que na subida a velocidade do objeto diminui em módulo, razão pela qual eu devo representar isso através do sinal de menos lá nas fórmulas. E na descida a velocidade vai aumentando o módulo, e aí eu tenho que representar este aumento no módulo da velocidade pelo sinal de mais. Como eu estou calculando na letra A
o tempo que o objeto leva para atingir a altura máxima, significa que ele está subindo. Se ele está subindo, o módulo da velocidade decresce e aí eu tenho que representar isso por esse sinal de menos. Lembrando que no ponto onde a altura é máxima, a componente vertical da velocidade é igual a zero. O VOY já havíamos determinado e vale 12, menos o G de gravidade, que vale 10, vezes o T de tempo. Quando o problema não fornece a gravidade, supõe-se que ela assuma aquele valor aproximado. 10 vezes T é igual a 12. O tempo que o objeto leva para atingir a altura máxima vai ser dado pela razão entre 12 e 10, o que dará 1,2 segundos. Este é o tempo que o objeto leva para atingir a altura máxima. Na letra B, pede-se para determinar a altura máxima atingida. A altura máxima pode ser determinada tanto através desta equação aqui, onde aparece o h de altura, quanto a esta equação aqui, onde aparece o h de altura. Como eu costumo dizer, fica ao gosto do freguês, porque nas duas expressões aparece o h de altura, tu vai ter que levar alguma coisa ao quadrado, então, se existe essa possibilidade de escolha, eu escolho utilizar esta expressão. Vy ao quadrado igual a Vy ao quadrado, menos porque o objeto está subindo para atingir a altura máxima, vezes 2gh. No ponto onde a altura é máxima, a componente vertical da velocidade é zero. O Vy já havíamos determinado e vale 12 ao quadrado, menos 2 vezes o valor da gravidade, que vale aproximadamente igual a 10, vezes o h de altura. A partir desse momento é uma mera questão da gente não tropeçar aí na matemática, né? 0 ao quadrado é 0, 12 ao quadrado 144, menos 20 vezes o h de altura. Eu vou tomar esse 20 vezes h, que está negativo, e vou passar para o outro lado da equação positivo, o que resulta nisso aqui. A altura máxima atingida, portanto, vai ser igual a 144 dividido por 20, e isto resulta em exatamente 7,2 metros. Esta é a altura máxima atingida pelo projétil. Este, na minha opinião, é o mais complicado desses 4 itens. Na verdade, o próximo deles é relativamente simples, porque no item C está sendo pedido o tempo que o objeto leva para retornar ao solo. Porque se a gente analisar a trajetória desse objeto, o que a gente percebe? Que esse objeto ele sobe e aí ele desce. E como ele está retornando ao mesmo nível de lançamento, ao solo neste caso, lembramos que o tempo que esse objeto leva para subir é o mesmo tempo que ele leva para descer, se o objeto retornar ao ponto de lançamento. O tempo de subida é igual ao tempo de descida. Assim, se o objeto leva 1,2 metros para subir, ele leva 1,2 segundos para descer. Acho que eu falei 1,2 metros, né? Não. 1,2 segundos para descer. Assim, o tempo que ele leva para retornar ao solo é o tempo que ele leva para subir, mais o tempo que ele leva para descer. O tempo de subida é de 1,2 segundos. O tempo de descida também. Isso vai resultar em 2,4 segundos. Esse é o tempo que o objeto leva para retornar ao solo. E, finalmente, no item D está sendo pedido qual é a distância horizontal percorrida. No meu desenho, essa distância horizontal, essa é a distância aqui, ó, que é medida desde o momento em que o objeto é lançado até o momento em que ele retorna ao solo. É esta distância x que precisa ser determinada. A única equação do lançamento oblíquo em que aparece esta distância horizontal a ser percorrida pode ser determinada através dessa equação aqui, ó. O x é igual
ao VOX vezes o t de tempo. Bom, o VOX é a componente horizontal da velocidade que nós já havíamos determinado e vale 2,6, vale 16. E t representa o tempo que este objeto leva para subir e o tempo que ele leva para descer. Nessa situação, o tempo que ele leva para subir e para descer é de 2,4 segundos. Então, o que a gente vai ter aqui é o seguinte: o produto de 16 por 2,4 dará o valor do alcance. Isso vai dar 32, 16 vezes 0,4 vai dar 6,4, 38,4 metros. Este é o tempo que o objeto, é a distância horizontal que esse objeto percorre desde o momento em que ele é lançado até o momento em que ele retorna ao solo. Deixa eu ver se isso aqui mesmo, 2,32, 0,4 vezes 16 dá 64, se eu não me engano é isso aí mesmo, 16 vezes 3 vezes 2,4, exatamente, 38,4, aqui eu errei, né? Não é de 38,4 metros por segundo, e sim 38,4 metros. Este é o tempo que o objeto leva para subir, esse é o alcance horizontal, que é medido desde o momento em que ele é lançado até o momento em que ele retorna ao solo. É isso, moçada, que eu tenho a lhes dizer em relação a este exercício de lançamento oblíquo. Espero ter ficado claro para vocês. Qualquer coisa, vocês podem entrar em contato comigo através do canal, que a gente discute algum tópico que tenha ficado porventura nebuloso na resolução dessa questão. É isso, mais uma vez obrigado pela atenção e até a próxima videoaula.